queridas e queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de metodologia científica. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso entendimento sobre os elementos de um trabalho científico. É como se fosse a parte 2. Então, se você não viu a parte 1, fala então dos primeiros elementos como introdução, objetivos, a metodologia, assista nos vídeos anteriores, porque hoje nós vamos então dar prosseguimento estudando as duas partes finais, que geralmente a gente conhece como os resultados de discussão e também a conclusão, ou também chamada de considerações finais. Bora lá? Então, vamos passar passo por passo em cada uma delas. O que é um resultado de discussão? A gente tem que se atrelar justamente até mesmo ao próprio nome, a terminologia das palavras. Resultados, é o que é aquilo que a gente está descobrindo, e discutir, o que isso está tendo impacto, o que isso reflete com outras informações da literatura, com outras pesquisas. Então, a gente pode ver as sessões, costumeiramente a gente pode ver resultados e discussão como uma única sessão do trabalho científico, tá bom? Ou você pode ver separado, uma sessão resultados, uma sessão discussão. Então, desmembrando as duas partes. Mas, neste caso aqui, a gente está falando das duas em conjunto, porque muitas das vezes elas se integram, A gente apresenta os resultados, depois interpreta, analisa. Então, fica bem legal. Então, primeira coisa, a parte de resultado de discussão é considerada como uma das partes mais interessantes a ser elaboradas. Imaginem por quê. Porque, de fato, é aqui onde você vai contar aquilo que você descobriu. Quais foram os resultados dos teus experimentos. E aqui é uma parte única, que é tua. É aquilo que desenvolveu, que evoluiu da tua pesquisa. Ela é sua, e nesse momento são os seus resultados. Então, também pode ser considerada como uma das partes mais desafiadoras, porque é agora que a gente tem que entender se aquilo atingiu o que eu esperava, se aquilo foi significativo, se aquilo foi importante. E é claro, que a gente tem, desenvolve nesse processo algumas atividades, mas a gente vai entender um pouquinho. Então, os principais resultados da sua pesquisa são descritos aqui nesse momento, incluindo as análises de dados. Então, aqui, se tiver, por exemplo, análise estatística, a descrição dos resultados como análise descritiva, com gráficos, tabelas, porcentagens, tudo isso aqui a gente vai relacionar. E vai falar também se esses resultados eles foram significativos ou não para aquele contexto. Então, é importante lembrar que, no sentido de escrita textual, os resultados são descritos no passado porque foi algo que já foi feito. Então, você pode falar, foram obtidos 50%, nananana, então, porque foi no passado, correto? E é muito importante, além de só descrever o que você encontrou, mas que você discuta, Por que você acha que isso aconteceu? Mas não só com base no achismo, claro, A gente tem que comparar com outras informações da literatura, com fatores que podem impactar. Então, às vezes, dependendo dos experimentos científicos, a chuva pode ter impactado no resultado, o sol, tem, fatores meteorológicos, são exemplos, Mas também pode depender de fatores humanos também envolvidos na pesquisa. Então, é importante discutir, Interpretando, analisando de forma crítica esses resultados para que a gente possa, então, chegar na avaliação final. Então, algumas pesquisas, elas geram muitos dados e, nesse caso, a gente precisa focar somente naqueles mais relevantes. Então, dependendo do tamanho do nosso trabalho, da estrutura, do tipo de publicação que a gente vai falando, então tem os tamanhos. Então, por exemplo, um resumo, a informação é realmente bem concisa, um resumo expandido, um pouquinho maior, um trabalho de conclusão de curso, aí é realmente bem maior. Então, a gente tem que, dependendo de cada caso, selecionar as informações que são mais relevantes, dar maior ênfase para aquelas que a gente quer enfocar, tá? Se você não sabe quais são seus dados mais relevantes na pesquisa, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, reler os objetivos, reler as perguntas, aquilo que nos motivou a fazer, para poder selecionar. Porque, de fato, nessa parte final, nos resultados de discussão, nas conclusões, a gente tem que tender a responder aqueles objetivos que foram propostos lá atrás. A gente não pode deixar nada em aberto, não pode deixar esses ganchos. Então, por isso, a gente seleciona com base nisso. E é bem legal também, um ponto muitíssimo importante, a inclusão de tabelas e figuras para ilustrar as descobertas, tornar aquilo mais fácil, a visualização de informações pelo leitor, pela pessoa que está acompanhando. Por isso, gráficos, tabelas, porcentagens, apontamentos, figuras que deixem aquilo mais ilustrado, ajuda a gente. Então, isso é muito importante. E daí, uma observação que a gente tem que sempre frisar é que muitas das vezes, nem sempre os resultados observados são os esperados.
E isso precisa ficar na mente de todos vocês, porque às vezes você espera, né, que com a sua pesquisa você vai descobrir X. Você já está esperando e você está muito convicto, né, que vai descobrir X. Mas no final você descobriu Y. E aí? Nossa, eu fiz tudo errado, meu Deus, eu não entendi por que isso aconteceu, né? Então, se você conduzir os seus experimentos com qualidade, esses resultados eles vão gerar dados importantes para a sua área de pesquisa. E pode mostrar que a sua hipótese ela estava equivocada, que na verdade há um outro direcionamento por aquele tema, as pessoas pensam de outra forma, enfim, né? Vários pontos podem ser ressaltados. Então, muitas das vezes, nem sempre são os esperados, mas indicam, então, outras situações e nos faz refletir que há outros aspectos, né? Então, há outros caminhos para a pesquisa. E muitas das vezes, esses resultados aqui fazem com que a gente conduza, por exemplo, uma pesquisa futura sobre esses outros resultados que você nem imaginava que seriam encontrados. Então, é muito, muito, muito bacana. Beleza, encontrei os resultados, discuti, refleti sobre isso. A gente precisa, então, concluir, né? O que eu posso concluir? Quais são os aprendizados que eu obtive? Então, é um resumo sintetizado, gente, sintetizado mesmo. A gente resume mesmo. A conclusão são os principais achados, né? A gente vai sintetizar a argumentação desenvolvida lá no corpo do trabalho, em tudo que você encontrou anteriormente, todas as outras sessões. E aqui, você vai fazer afirmações fundamentadas nesses resultados, né? Possivelmente, você também pode discutir recomendações e sugestões para o prosseguimento do estudo. Você pode falar, a gente vai seguir por essa área, a gente sugere que seja por essa coisa, ainda a gente pode fazer pesquisas futuras nisso, isso se você quiser, né? Então, são exemplos. E esse item, ele não deve trazer novidades, né? Não vai trazer algo de novo do nada. Você vai se embasar naquilo que já foi dito, né? Então, olha, a gente descobriu isso, aquilo, com base nisso, então a gente só faz um resuminho daquela informação mais importante, tendendo, né, justamente a responder o nosso objetivo. E deve ser breve, consistente e abrangente. Então, é muito importante que às vezes vá, prof, eu não vi conclusão num trabalho que eu estou lendo. Você pode ver muitas vezes considerações finais, também como um outro nome, e é uma retomada geral do trabalho. Então, apresenta-se as conclusões, a relação com as hipóteses levantadas, além de informar, como eu já disse, né, as possibilidades de continuidade de trabalho quando desejado. Outro ponto importante, né? Essas duas sessões que eu comentei, elas não necessariamente precisam trazer referências, mas dependendo do tipo do trabalho, como você estiver desenvolvendo, você pode comparar com outros autores, você pode, né, conferir, olha, de acordo com isso, que se difere disso, ou vai de encontro a isso, né, ao encontro disso. Então, é bem interessante, então vale super a pena. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês e vou falar agora um exemplo prático com base num resumo simples, né, que a gente já vem estudando em outras aulas, para a gente encontrar quais são os resultados de discussão e quais são as considerações finais nesse elemento do texto. Então, a gente já sabe pela ordem, né, de segmento, sempre tem o início, meio e fim, então provavelmente essas duas partes estão na parte final. Então, bora lá. Resultados de discussão é o que está selecionado de laranjinha, então fala quantos alunos foram entrevistados, perceba que está no passado, né? O que encontrou, quantos consideram fortemente recomendável, o que achou disso, o que achou daquilo. Então, né? E aí, depois, as considerações finais, nesse caso aqui ficou bem resumidinho, né? Lembrando que é um resumo simples, né? O trabalho todo foi desse tamanhozinho que vocês estão vendo aí. Que fala, né? O que se encontrou, né? Os dados obtidos, eles tornam-se relevantes no contexto da verticalização, além de oferecer subsídios para os gestores. Então, ele fala que é importante, em que contexto, para quem que ele vai fornecer dados depois, né? Para que isso vai servir, para quem, né? Então, fica super bacana. Espero que vocês tenham gostado bastante, né, desse conteúdo. Pratiquem, descrevam bastante seus resultados, selecionem as informações importantes que, com certeza, vão ter muito sucesso. Um grande abraço e tchau, tchau!